Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é ver o diabo em todo lugar. C.S. Lewis escreveu nas Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz que o diabo tem duas técnicas muito importantes para te prender em seus laços. Uma é achar que o diabo não existe e fazer você ignorar completamente a existência do cramunhão. Outra é ver o diabo em absolutamente tudo e achar que tudo é do capeta. Isso certamente afeta o modo como a gente vê filmes, seriados, desenhos e outras peças de arte. Se semana passada a gente estava falando sobre o filme lá do Danilo Gentili e da galera dizendo que era apologia à pedofilia, antes disso, e a gente nem falou a respeito, mas acho que dá pra chamar atenção e trazer algumas meditações importantes sobre o modo como nós nos aproximamos da cultura, houve a polêmica envolvendo Cuphead. Cuphead é um jogo de plataforma que foi lançado em 2017. A sua estética é inspirada em animações do estilo Rubber Rose, que são desenhos que os membros dos personagens têm essa característica, cheias de curvas fluidas, bastante simples, e cujo movimento tem a aparência de uma mangueira de borracha sendo chacoalhada. E daí tem justamente o nome. Um desenho muito famoso nesse estilo, você deve lembrar dele, é o Gato Félix. Fez parte aí da minha infância, né? Cuphead foi feito para ser um jogo muito difícil. Ele basicamente só tem chefões que só são vencidos depois de várias tentativas e muita insistência. E a sua história é bastante estranha. Cuphead e Mugman, o Chicrinho e o Caneco, são irmãos que gostam de aventuras. Numa dessas aventuras, eles vão a um cassino e depois de ganhar muito, o diabo, que era o dono do local, aparece e faz uma aposta com eles. Nessa aposta, eles perdem e o preço é entregar a própria alma ao diabo. Como não querem isso, eles aceitam cobrar os contratos daqueles que devem a alma ao capetão. Basicamente, eles são agiotas do capeta. Os chefões são esses personagens que eles vão pra cobrar a alma ao demônio. Então, ninguém tá certo nessa parada. Cuphead está coletando almas para o diabo para tentar não entregar a sua. Os chefões estão se defendendo, mas eles fizeram contratos com o diabo também. Então também não tem bom histórico. E o diabo, bom, o diabo é o diabo. Não há passagem de pano nenhuma para ele aqui. O diabo é mau. Em 2022, a Netflix lançou uma série baseada no jogo, e nela há algumas diferenças para aquilo que tá no videogame. E é justamente sobre isso que a gente vai falar no Mundo Cópia dessa semana. Na série, nós temos os mesmos personagens e alguns chefões do jogo. O Cuphead e o Mugman são igualmente criados por Elder Cathley, o vovô chaleira. A série começa a apresentar as diferenças quando, em vez de Chicrinho e Caneco irem a um cassino, eles vão a um parque de diversões, que tem uma mudança sugestiva para falar melhor ao público infantil. Crianças não vão a cassinos, como no jogo, mas a um parque de diversões, como na série. Ali, só Chicrinho tem sua alma quase sugada por uma máquina. O elemento das apostas e da aposta da alma também acaba sendo removido. Nesse primeiro episódio, o que a série parece querer mostrar é que há coisas que parecem ser divertidas, mas que podem muito bem ser más. Como a Netflix colocou a série no catálogo infantil e por isso recebeu muitas críticas, ela tá colocando coisas que são comuns para crianças aqui em situações que, pasmem, trazem lições para as crianças. O personagem do diabo existe, mas ele não é colocado como o do bem, apesar de sua caracterização conter elementos de humor e gracejos. O próprio diabo canta que quer almas para si e os personagens que têm sua alma sugada apresentam um semblante sorumbático. A série foi chamada de satânica por causa da figura do diabo, mas a própria série mostra o diabo como alguém maligno. E não é justamente isso o que a Bíblia diz. O diabo é mau, é mentiroso, é enganador desde o princípio. Aqueles que perdem a alma para ele não ficam bem, até mesmo perdem a cor característica do desenho. O desenho apresenta um diabo que é mau, assim como a Bíblia apresenta um diabo que é mau. Por que crentes então tentaram boicotar a série? O real problema aqui não é que o diabo está sendo mostrado. Afinal, Gênesis 3 já mostra o diabo atuando. Você vai deixar de ler a Bíblia para o seu filho porque a passagem mostra o diabo e tem medo que seu filho vire adorador do diabo porque tem diabo na Bíblia? O real problema é que pais entregam seus filhos às telas sem avaliar bem o que eles estão assistindo. O real problema não é a presença do diabo numa série ou no desenho, mas a ausência dos pais para dizer pros filhos que o diabo é realmente mau e que ele nunca deve ser imitado. Pra ter ideia, certo amigo meu percebeu que os filhos estavam tendo comportamentos estranhos. Ele tinha avaliado todos os desenhos que ele assistia e nenhum deles tinha o diabo. Quando ele foi ver, seu filho estava imitando o comportamento do prefeito Randinger, o protagonista de Patrulha Canina. A verdade é que seu filho não precisa do diabo para fazer maldades, porque ele já é um filho do diabo por nascer pecador, e o seu papel é pregar o evangelho e orar para que ele creia em Jesus Cristo e se arrependa de seus pecados. O seu papel de pai é controlar o que seu filho assiste, e vai existir maldade em qualquer coisa que ele assista, a menos que ele seja apresentado unicamente a séries extremamente infantis. Em algum momento, ele vai ter que ter contato com obras um pouco mais complexas que representam o bem e o mal. E aí que entra o papel de um pai de instruir os filhos. Por que pais ficam tão
transtornados que um filme para adolescentes represente um pedófilo como um vilão, ou que uma série para crianças possua um diabo. É porque muitas vezes nós não estamos interessados em participar do entretenimento de nossos filhos. Nós usamos as telas para nos livrar de nossos filhos. Usamos as telas para tentar conseguir um pouco de paz muitas vezes. Nós não usamos a tela como parte do processo educacional de nossas crianças. E por isso não queremos participar daquilo que elas assistem. Não sabemos, só queremos enfiá-las no sofá e nos livrarmos por alguns minutos. Eu sou pai, tenho uma filha, sei o trabalho que é e sei como as telas muitas vezes são um escape para a luta do dia a dia de criar filhos. Mas qualquer obra que represente a maldade vai gerar um efeito naquele que assiste. Seu filho é mau por excelência, nasce pecador como você nasceu pecador. Você não pode deixar que ele simplesmente assista as coisas sem a sua participação. E nem deve culpar os seriados por representar o mal, porque o mal existe no mundo em volta do seu filho. O mal existe no coração do seu filho. E não vai ser o seriado que vai conseguir impedi-lo de imitar a maldade. Não culpe o diabo por fazer o que você como pai devia estar fazendo, que é ensinar o que é certo ou errado pro seu filho. Eis algumas coisas que você pode ensinar pro seu filho se você sentar do lado dele para assistir Cuphead. No episódio 1, como já falamos, as pessoas perdem suas almas num parque de diversões. Isso não é muito diferente do que fala Pinóquio em sua Ilha dos Prazeres. Lá, as crianças ficam presas por causa de seus desejos de sempre se divertir e acabam virando burrinhos para servirem ao senhor do parque. Esse parque também é análogo à Feira das Vaidades, que John Bunyan fala em seu clássico Peregrino. Ele escreve: e na cidade havia uma feira que acontecia o ano todo, a Feira da Vaidade. O caminho para a cidade celestial passa por esta cidade, onde acontece tal feira pomposa, e aquele que tiver que passar pela cidade, mas sem nela entrar, deve sair do mundo. O próprio príncipe dos príncipes passou por essa cidade, em viagem a seu país e também num dia de feira. Sim, foi Beelzebul, se não me engano, o principal senhor dessa feira, que o convidou para comprar algumas de suas vaidades. Diz que faria dele o senhor da feira se apenas o reverenciasse em sua passagem pela cidade. Sim, como ele é uma pessoa de muita honra, Beelzebul levou-o de rua em rua e em pouco tempo mostrou-lhe todos os reinos do mundo, tentando seduzir o abençoado a ceder e comprar algumas de suas vaidades. Mas ele não queria saber de vaidades e deixou a cidade sem gastar um tostão nas tais mercadorias. Essa feira é, portanto, antiga, tradicional e muito importante. Seja a Feira das Vaidades, a Ilha dos Prazeres ou o Carnaval, todos eles devem ser evitados por aqueles que não queiram se tornar servos do diabo. O nosso Senhor resistiu às tentações da vaidade e dos prazeres e do mal. Assim, também é papel de todo pai viver isso e ensinar isso para os seus filhos. No episódio 2, um bebê aparece na porta da casa de Chicrinho e Caneco. Depois de interagir um pouco com ele, os irmãos percebem que o pequeno bebê já é o mal encarnado destruindo tudo. Que oportunidade para ensinar sobre a depravação total para o seu filho, a fim de mostrar através de todo o mal que aquele bebê faz, que ele também não é diferente. Seu filho não pode sair pela casa e fazer tudo o que quiser. O seu filho tem o mesmo potencial destrutivo do bebê do segundo episódio, porque ele é pecador e precisa de redenção que só vem por meio de Cristo. É difícil assumir que o seu filho é um pecador. Há pais que criam seus filhos como se eles não tivessem pecado, como se tudo fosse simplesmente coisa da idade, coisa de criança. Há pais que terceirizam a educação dos filhos para os seus tios, para suas tias da igreja, e ainda acham ruim quando os tios e tias avisam que o seu lindo anjinho mais parece com um anjo caído, que sai fazendo birra, batendo nos colegas, mordendo as professoras e não obedece a nenhuma autoridade da sala. Afinal, não respeitarão mesmo se não aprenderem o que é autoridade já em casa. Se você entrega seu filho para que a Netflix cuide, não acha ruim que ele saia por aí imitando um bebê destruidor. Você não estava lá para dizer que isso é errado. A culpa não é da Netflix por expor isso. A culpa é sua por não mostrar o que é errado para ele. No episódio 3, Chicrinho e Caneco brigam por causa de sorvete. Eles saem e encontram um barco gerenciado por dois sapões que também são irmãos, que costumavam brigar entre si. Lá tem sorvete de graça para todos os que entrarem. Chicrinho e Caneco acabam entrando de penetras no barco e fazendo uma confusão, trazendo destruição àquela embarcação. O ponto interessante é que no final do episódio, Caneco confessa que tomou o sorvete do Chicrinho escondido e o Chicrinho o perdoa. Enquanto isso, os irmãos Sapo brigam entre si. Há aqui uma oportunidade de ensino sobre o erro da mentira, sobre não pegar coisas escondido, sobre se arrepender e sobre perdoar. Durante o restante da animação, há ainda lições sobre coragem, sobre o valor da alma, sobre a importância de obedecer aos adultos e outras coisas. O famoso ensaísta Chesterton publicou uma vez no Daily News um artigo chamado The Red Angel, onde ele diz algo que ajuda a estabelecer o nosso ponto aqui. Ele escreve: os contos de fadas não são responsáveis por produzir nas crianças o medo, ou qualquer uma das formas do medo. Os contos de fadas não dão à criança a ideia do mal ou do feio. Isso já está na criança, porque já está no mundo. Os contos de fadas não dão à criança sua primeira ideia de fantasma. O que os contos de fadas dão à criança é sua primeira ideia clara da possível derrota do bicho-papão. O bebê conhece o dragão intimamente desde que teve imaginação. O que o conto de fadas oferece para ele é um São Jorge para matar o dragão. E ele continua:
Exatamente o que o conto de fadas faz é o seguinte: ele o acostuma, por uma série de imagens claras, à ideia de que estes terrores sem limites têm um limite, que esses inimigos disformes têm inimigos dos Cavaleiros de Deus, que há algo no universo mais místico do que a escuridão e mais forte do que o mais forte dos medos. O que eu quero dizer com tudo isso é que agora você vai ter que sentar para assistir Cuphead com seu filho? Não. O que eu tô querendo dizer é que você tem toda a liberdade de, como pai ou como mãe, de dizer que seu filho pode ou não pode assistir. E fazendo isso muitas vezes com ele, você encontra lições muito boas em quase qualquer coisa que você veja. Se você não tem a capacidade de ensinar pro seu filho o que é certo e o que é errado a partir das coisas que ele assiste, caso você os coloque pra assistir, você não tá fazendo um bom papel como pai. A maldade vai aparecer nas obras que seus filhos assistem. E é importante que você os ensine sobre o caminho que eles devem andar. O seu filho não precisa do diabo aparecendo numa tela pra ensiná-lo coisas erradas. Mas se você não quer que ele assista isso, tá tudo bem. Mas se ele assiste coisas desse tipo, é importante que você esteja lá para instruí-lo sobre as lições importantes que aparecem em cada um desses episódios, seja no Cuphead ou em qualquer outra coisa. Você é o pai, você é quem ensina, você precisa saber o que eles estão assistindo. E o Mundo Cópia é muitas vezes uma tentativa de ajudá-los a enxergar boas lições naquilo que tá na mão já dos seus filhos. Portanto, antes de sair por aí vendo mensagens demoníacas ou mensagens subliminar em um maior estilo Josué e Irion, lembra disso? Certo? Não seja um cristão ingênuo na sua própria casa. Seu filho pode receber influências satânicas em qualquer coisa que ele assista. No Instagram, na escolinha, em qualquer lugar. Nem precisa que o diabo seja um personagem do desenho. Basta que ele use seus servos para aviltar os pecados do coração do seu filho. Se você não ensinar o que é certo ou o que é errado para ele, outro vai ensinar, até mesmo seriado. Se você não ensinar o que é pecado, ele vai seguir os caminhos dos condenados. Se você não ensinar a crer em Jesus como Salvador misericordioso, como o gracioso perdoador de nossa alma, sabe? Nós já estaremos entregues ao diabo. Com ou sem Cuphead na vida dele. É seu papel de pai e de mãe. É seu papel de dizer ao seu filho o que ele deve ou não deve assistir. Mas é seu papel, acima de tudo, ajudá-lo a encontrar boas lições naquilo que ele assiste. Não seja tudo. Não adianta proibir seu filho de ver Cuphead, mas achar que ele só tá vendo coisas boas com os coleguinhas da escola, com o celular que passa o dia na mão dele. Você deve instruí-lo no caminho do Senhor. Você deve saber o que é que ele anda assistindo. Você deve ser parte do processo para que ele possa digerir e encontrar boas lições naquilo que ele tá vendo. A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada na série. Na série, o diabo é claramente mau. No jogo, é bem diferente. As coisas ali têm uma temática bem mais adulta. E seu filho talvez tenha acesso a ambos. Ou pode ter acesso a várias outras coisas. O importante é que ele tenha acesso a você. Que você dê os limites, mas que você dê também toda a instrução necessária para que ele não seja educado pelo próprio diabo, seja em Cuphead ou através de qualquer outra coisa que ele veja na tela.